importante para a forma de como conduzimos a nossa vida aqui no planeta. Portanto, o que é livre-arbítrio? Muita gente já ouviu falar no livre-arbítrio, mas não compreende com clareza, com exatidão, o que vem a ser. Pois, segundo o dicionário, arbítrio é a decisão que depende apenas da vontade. Olha só. Já o termo livre precede o arbítrio, que o nome indica autonomia. Desta forma, meus queridos, o livre-arbítrio é a capacidade de escolha autônoma. Em outras palavras, é a possibilidade que nós, como seres humanos, indivíduos, de podermos agir conforme os nossos próprios desejos e decisões. Por isso é importante saber que, para este livre-arbítrio, é uma coisa de fundamental importância entender as leis divinas, os princípios que regem o universo. E esta capacidade também, que é de discernimento e de escolha, que Deus nos concedeu a todos nós. E junto com isso, com o livre-arbítrio, ele nos contemplou com a razão e também com o pensamento contínuo. E nós, como espíritos, fomos dotados de potencialidade, dessa bênção. E nós se tornamos responsáveis pelas nossas próprias escolhas, onde a gente pode seguir pelo bem ou pelo mal. Sabemos que Deus é fonte do bem. Mas Deus é o maior democrata que existe. Ele nos dá a liberdade justamente para nós, como seres humanos, para que a gente possa adquirir o quê? Discernimento e fazer certo e colher bons frutos pelas nossas boas escolhas. Percebe? É como um pai que ensina ao filho o que se deve fazer e as consequências que decorrem dos seus atos bons ou dos seus atos maus. Então nós podemos dizer: ah, Rogério, o homem ele faz abuso do seu partida. A gente pode também falar o quê? Ter a compreensão que o livre-arbítrio ele pode expandir e ampliar a nossa consciência para fazer o bem. E a gente pode ter o abuso para fazer o bem. Ou não pode? Se tem um abuso para fazer o mal, você pode ter o abuso para fazer o bem também. Mas, portanto, a quem não acredite no livre-arbítrio, meus queridos. E um dos argumentos dos descrentes, sabe o que é? É a existência do destino, da predestinação. A preferência divina em privilegiar uns e não privilegiar outros. Parece que Deus, ele comete injustiças o tempo todo. Percebe? Dar preferência apenas a um grupo seleto, que pode ser de um povo, de uma raça, de uma religião. É desta forma que muitas pessoas entendem. Mas isso acarretaria no quê, meus queridos? Que cada um de nós já estaria fadado ao próprio destino, vítimas da própria sorte. Tudo já estaria definido. Ou não é? As nossas escolhas já seriam previamente determinadas. E dentro da ótica espírita,
a gente entende que isso é um verdadeiro absurdo. Ser predestinado, se a gente for voltar um pouco na história, lá no século XVI, João Calvino, protestante francês, ele fala que todos nós já fomos criados por Deus, salvos ou já condenados. E se a gente parar e refletir, quais as consequências dessa doutrina, desse desastre? O homem sendo uma máquina, sem nenhuma vontade. Então, para o que serviria a sua inteligência, já que o destino o dominaria? Haveria, então, a destruição de toda a liberdade moral, meus queridos. Não haveria responsabilidade, em consequência, nem bem, nem mal, nem crimes e nem virtudes também. Fato, isto leva e levou milhares de pessoas à irresponsabilidade, à delinquência, à insanidade. Que a gente pode dizer a loucura, a desestabilização psíquica. Os céticos, os agnósticos, também defendem o ponto de vista da ciência que indica que o nosso cérebro, olha só, toma decisões de forma automática e não consciente como a gente acredita. Entretanto, meus queridos, é só a gente pensar e ver no nosso dia a dia para ver que o livre-arbítrio está presente. Quer ver um exemplo? Você está dirigindo em direção ao trabalho. Qualquer lugar. Alguém te fecha no trânsito. Isso está acontecendo demais. Você pode escolher naquele momento respirar fundo e seguir o seu trajeto. Ou parar o veículo e tirar satisfação. Ponto. Vocês concordam? Ou então uma pessoa te faz um pedido, uma proposta, seja ela qual for, não importa. Aí você decide aceitar ou não. Recusar, certo? Temos autonomia e o poder sobre aquela pequena frase: o sim, sim e o não, não. Não é verdade? Então, a mais importante é refletir sobre como podemos escolher o melhor caminho. Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Tudo é lícito, permitido, mas nem tudo me convém. Infelizmente, eu acabo fazendo o bem que eu não quero, mas pratico o mal que também não quero. E para a gente ilustrar um pouco sobre essa introspecção da capacidade de escolha, eu queria apresentar para vocês uma historinha. Numa vila na Grécia, vivia um sábio famoso por saber sempre a resposta para todas as perguntas que lhe fossem feitas. Um dia, um jovem, conversando com um amigo, um adolescente, disse: eu sei como enganar esse sábio. Eu vou pegar um passarinho na mão e eu levarei comigo até o sábio. E vou perguntar a ele o seguinte: o passarinho que está em minha mão está vivo ou está morto? Se ele disser assim, ó, que está vivo, eu espremo o passarinho, mato e deixo cair no chão. Mas se ele disser que está morto,
eu abro a mão e deixo ele voar. Assim o jovem chegou perto do sábio e fez a pergunta assim: Sábio, o passarinho que está em minha mão, ele está vivo ou está morto? O sábio olhou bem para ele, o rapaz, e disse: Meu jovem, a resposta está em tuas mãos. Então, meus queridos, embora a liberdade e o livre-arbítrio pareçam semelhantes, têm contextos distintos. O livre-arbítrio está mais relacionado à consciência do ser. Ou seja, a tomada de decisão é baseada nos valores ético e moral de cada um. A liberdade também tem ligação com os princípios e regras externas. Quais são essas regras externas? Da sociedade, naquele direito de cidadão, que todo cidadão tem os direitos. Mas esses direitos representam a liberdade, mas não é porque a gente tem essa liberdade, porque ela existe, a gente não pode utilizá-la sem limites. Pois ela termina no momento que o outro também possa exercê-la de maneira plena. Percebe? Cabe também, pegando esse gancho, uma reflexão para distinguir liberdade de libertinagem. A libertinagem é o quê? É o uso inadequado da liberdade. Percebe? Porque hoje, dentro da nossa sociedade, se a gente fazer algum delito, os homens punem os cidadãos que cometem infrações. A gente pode dar um exemplo. Olha, eu tenho livre-arbítrio, Rogério, para decidir roubar, matar. Não posso fazer isso? Mas a gente sabe, dentro da nossa consciência, que não é certo exercer tal ação. Tudo na vida tem consequências e está implícita a lei de causa e efeito. Engana-se quem acredita que as leis do mundo se limitam apenas às leis físicas, à vida física. Isso porque o universo é regido pela lei de ação e reação. Toda a lei, toda a ação acarreta em uma reação e as consequências acontecem. Nesta encarnação, nessa existência, ou em outras próprias, e dentro de outras próprias escolhas e decisões. Podemos conceituar também, meus queridos, que o livre-arbítrio pode ter 3 aspectos. Quais esses aspectos? Liberdade de ação que está no agir. Liberdade da vontade que está no querer. E liberdade da razão que está no pensar. A liberdade do agir está limitada por leis naturais e humanas, meus queridos. Quer ver um exemplo assim bem simples para a gente poder entender? Eu posso determinar que eu não irei envelhecer. Eu consigo esse êxito? Com certeza não. Eu não sou nenhum Benjamin Button, né? Para retroceder novamente. Porque há uma lei natural que me impede que eu me mantenha sempre jovem, não é isso? Se eu chegar no alto de um penhasco, de um prédio, e quiser sair voando, eu não consigo essa proeza. Porque eu estou atrelado a uma lei natural, que é a lei de gravidade. Nós sabemos que temos várias leis, segundo a qual os corpos são atraídos para o centro da Terra. Percebem que o livre-arbítrio de nossa ação está sempre ligado a limites que escapam, muitas vezes, à nossa vontade? A liberdade da vontade e do querer. Você determina o que quer.
Assim como o pensamento e a vontade têm limites naquilo que sou, pois eu não posso querer aquilo que eu não conheço. Eu posso querer uma coisa que eu desconheço? Não. Liberdade da razão ou liberdade do pensar? Se eu não posso voar, se eu também não posso voltar a ser jovem, como a gente viu aqui, será que eu posso pensar somente nisso, ficar fixo nisso? Sim, eu posso. Só que a liberdade de meus pensamentos está limitada aos meus conhecimentos. Percebe? Eu não posso pensar em algo que eu desconheço totalmente. Então, o livre-arbítrio de pensar está limitado naquilo que eu conheço. Como vocês podem ver, esses três aspectos são os mesmos porque eu sou único, eu sou individual. Portanto, eu ajo, eu penso, eu quero da mesma maneira e dentro dos limites do que sou. Em resumo, o conhecimento nos liberta, traz plenitude ao livre-arbítrio e nas escolhas. Portanto, o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vejam esse ensinamento de Emmanuel na obra do Chico, que fala em Recados do Além. O discípulo procurou o instrutor cristão e pediu-lhe o quê? Um parecer sobre a liberdade. E esse nobre amigo, de coração marcado por muitas experiências no mundo, pensou um pouquinho, alguns momentos, e respondeu: se ainda não conheces os ensinamentos do Cristo, está livre para fazer o que queres, aquilo que tu gostas. Mas se já aceitasse as lições do Mestre Jesus, está livre para fazer o que deve. Olha que coisa, para a gente refletir isso. Então, meus queridos, eu gostaria de compartilhar um exemplo maravilhoso de livre-arbítrio com vocês. Joana de Cusa, depois de muitas encarnações, hoje ela é a mentora do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Ela tem o pseudônimo de Joana de Ângeles. E no ano de 69 depois de Cristo, ela foi amarrada em um poste para ser martirizada, ao lado de seu filho. E ali ela começava a sofrer as primeiras flagelações. Aquele executor, aquele algoz de seus sofrimentos, ordenava, incitava a ela a negar Jesus. Só que de seu lado tinha o seu filho pequeno, que implorava assim: repudia esse Jesus, minha mãe. E as rogativas, né? Ela diz que o seu filho era, quando ele fazia, entrava como espadas de angústia em seu coração. Entretanto, ela diz assim: olha, cala-te, meu filho. Acima de todas as felicidades do mundo está Jesus. E atearam fogo em Joana de Cusa. E também seu filho. E seus algozes ainda lhe diziam assim: ó, o teu Cristo não te ensinou a morrer? E ela responde: não só a morrer, mas também a amar, responde Joana. E nesse momento ela sentiu, sabe, uma coisa tão profunda, a mão de Jesus tocar o seu ombro. E aquela voz inesquecível que lhe disse assim: Joana, eu estou aqui. Nesse instante, meus queridos, Joana de Cusa fez a sua escolha através do seu pensamento,
que estava firme em Jesus e que lhe possibilitou tomar essa decisão. Ela poderia simplesmente negar. Olha aí. Mas devido à sua força evolutiva de conhecer o caminho, ela foi adiante. Portanto, se a gente refletir, o espírito, ele tem o livre-arbítrio desde o começo da tua trajetória. Como a gente disse, o espírito tem limites, o seu livre-arbítrio também, naquilo que ele conhece. Os espíritos foram criados simples e ignorantes, como descreve no Livro dos Espíritos, sem conhecimento algum, agindo no engatinhar pelo instinto. Ainda não exercia a sua liberdade de pensar, de querer e também de agir. Naquele dado momento, ele não tinha parâmetros para suas escolhas. Portanto, meus caros, o livre-arbítrio é uma potência que o espírito vai se estreitando, se desenvolvendo junto com a inteligência, à medida que ele vai adquirindo conhecimento. E para nós findarmos o nosso encontro, a gente pode também pensar da seguinte forma: comparar as crianças. No início da vida, elas não podem fazer escolhas porque nada conhecem. Mas conforme elas vão crescendo, o que vai acontecendo? Elas adquirem valores e mais conhecimentos e se tornam aptas a fazer as suas próprias escolhas e decisões. Assim, é a caminhada, é a vida do espírito. E assim será por toda a eternidade. Quanto mais conhecimento adquirir, a gente amplia a nossa ação, a nossa decisão, através do livre-arbítrio. Que Deus nos proteja e nos abençoe. Um beijo no coração de todos vocês e um grande abraço fraterno.